Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Aproveito para convidar você para se inscrever no canal, também deixar o seu like, acionar o sininho para receber as notificações. Hoje celebramos o quinto domingo do tempo quaresmal e meditamos o Santo Evangelho segundo São João, capítulo 11, versículos de 3 a 7, 17, 20 a 27, 33b a 45. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã, Maria, e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judeia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês nisto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés, com os lençóis mortuários e o rosto coberto com pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, amados filhos da Igreja de Cristo, eleitos de Deus, herdeiros dos céus. No Santo Evangelho de hoje, São João traz o relato da extraordinária ressurreição de Lázaro. Esse episódio, situado liturgicamente no quinto domingo da Quaresma, nos leva a refletir sobre a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e também a nossa ressurreição. As irmãs de Lázaro, sabendo da grande amizade que Jesus tinha com seu irmão, e também sabendo que Jesus podia curá-lo, fizeram chegar até Jesus a notícia de que Lázaro estava doente. No versículo 21, Marta vai ter com Jesus e diz a ele: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Isso nos revela a fé e a confiança que suas irmãs tinham em Jesus. Quando Jesus soube que aquele a quem ele amava estava doente, respondeu de forma surpreendente que esta doença
não levava à morte, mas servia para a glória de Deus. Isso nos leva a entender que Jesus já sabia o que ia fazer quando estivesse diante do corpo de Lázaro, que já estava sepultado há 4 dias e cheirando mal. A doença de Lázaro não o levava à morte eterna, no máximo o levaria, e assim o fez, à morte biológica. Mas há uma doença que leva à morte eterna, a perda do céu e o suplício do inferno. Essa é a pior doença que alguém pode carregar consigo: o pecado. O pecado é o câncer da alma que definha o homem espiritualmente e o leva ao sepulcro da prostração ainda em vida. Jesus diz ainda que a doença de Lázaro servirá para a honra e glória de Deus e para que o Filho seja glorificado por ela. De fato, quando Jesus ressuscita Lázaro, ele o faz para a manifestação da glória de Deus. Quando Jesus chegou na Judéia e teve com Marta em sua casa, ele afirmou que Lázaro ressuscitaria, e ela, cheia de fé e esperança, disse com muita convicção que crê na ressurreição do irmão no último dia, no juízo universal. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Nessa fala de Jesus, encontramos 2 afirmações que se repetem: quem crê em mim. Notamos com isso que para que tenhamos a vida eterna, se faz necessário crer em Jesus. Crer nele não significa saber que ele existe, mas fazer a sua vontade. Os judeus, como uma espécie de abutres em torno dos restos mortais de uma caça, estavam sempre à espreita na tentativa de terem alguma razão para desmoralizar nosso Senhor ou levá-lo a alguma contradição. Estes vão questionar Jesus, dizendo que quem cura o cego não poderia ter feito com que Lázaro não morresse? Mal sabiam eles que Jesus faria algo maior que suas mentes poderiam imaginar. Jesus, movido por compaixão para com o seu amigo Lázaro, que já cheirava mal no túmulo, diante dos olhos de todos os que ali estavam, inclusive os judeus, disse ao amigo: Lázaro, vem para fora. Jesus vai além das expectativas humanas e, para desafiar, os judeus queriam ver Jesus evitar a morte biológica de Lázaro, mas acabaram vendo algo que suas mentes não eram capazes de imaginar. Jesus, ressuscitando Lázaro, ressuscita também muitos judeus que estavam mortos por falta de fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Entramos na última semana que antecede a Semana Santa. Nos preparemos bem, nos arrependendo de nossos pecados, fazendo um exame de consciência e buscando uma boa confissão no sacramento da penitência, em vista de celebrarmos bem a Páscoa do Senhor, nesta vida, com projeção para a Páscoa definitiva. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.